श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदुसमन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंदसहोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुविवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नभविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनं तं शरण्यं भीत्तात्तिहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीसजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Jesham sa esha bhagavan dayaved ananta sarvatmanasrita padam jadi nirvalikam te dustaram atitaram chicha deva mayam no mamahamiti dhis sa sigal bhakshe. Jesham sa esha bhagavan dayaved ananta sarvatmanasrita padam jadi nirvalikam te dustaram atitaram chicha deva mayam no mamahumiti dhis sa sigal bhakshe. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Paramahamsa Jagadguru disse que eu nunca deseje nenhuma inauspiciosidade. Não quero que ninguém me veja como um inimigo em sua vida, desnecessariamente. Gaudiya Gostipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse que eu nunca deseje nenhum tipo de inauspiciosidade. Que eu não deseje, perdão, que eu não deseje o mal ou a inauspiciosidade daqueles que me veem como seus inimigos. Mayadevi não pode nos permitir nos tornarmos Niskapat. Então, Mayadevi não permite que nós nos tornemos sinceros, porque kapat significa trapaceiros, então ela não permite que a gente fique livre de alguma trapaça. Então, Haridas Thakur vê isso nos outros, não é culpa deles, a ignorância não é culpa deles. Essa é a visão do Paramahamsa. Mas o erro está lá. Porque Mayadevi não permite que a alma condicionada se torne livre de trapaças. Porque nós estamos na ilusão, então ela nos captura sob o seu controle. Até que nós não nos sentimos sem a ajuda de ninguém, desamparados, totalmente desamparados. Como aqui naquele exemplo que nós mencionamos, vocês se lembram? Desamparados, totalmente desamparados. De repente, uma barreira de água arrebenta e essa diga arrebentada faz com que toda a água inunde a cidade, toda a vila, todos os lugares. E aqueles que estão dormindo de noite, de repente se encontram carregados pela água, sem nenhum tipo de controle de ajuda. Automaticamente eles são arrastados, fluindo. Eu disse, a mãe viu o pequeno bebê indo embora na água. Oh meu Deus, ela não pode nem ajudar a si mesma. Como ela poderia salvar aquele bebê? Não é possível. Todos estão desamparados. O marido foi carregado embora. Todos gritando, me ajudem, me ajudem. Essa é a condição. E de repente essa mãe, por acaso, vê um galho de uma figueira de bengala tocando o nível da água. E ela consegue, por acaso, ir naquela direção e segura naquele galho, e a corrente é tão pesada que ela não consegue ficar ali, mas com toda a energia ela fica presa de alguma maneira, ela consegue salvar a própria vida. É assim que nós temos que nos sentir. Eu sei que isso está além da imaginação de vocês. Quando isso puder acontecer na sua vida, talvez você vai ter o sentimento prático do que é estar desamparado, do que é estar preso em Maya. Não antes disso. Quando eu era uma criança aqui na Bengala, nós costumávamos ouvir este verso. Qual é a condição de um paciente mordido por uma serpente? Qual é a condição de alguém que foi mordido por uma cobra? Você pode imaginar? Não, você não pode imaginar. Eu posso passar tanta filosofia sobre a dor, mas você não consegue realizar essa dor.
É impossível. Somente quando a cobra pica a mim, aí eu entendo o que é que a pessoa sentiu. Oh, meu Deus! Não antes daquilo. Não antes daquilo. Então, nesse dia, eu recebi uma informação. Eu fiquei sabendo que 2 pescadores, eu não me lembro agora o país, talvez a Colômbia, eles saíram para pescar num barco. Eles vão nesse barco em alta velocidade. Mas de repente acontece uma grande tempestade dentro do oceano. E eles estão perdidos. Por conta da chuva, todo o maquinário que eles têm, os instrumentos de bordo, tudo para de funcionar, até o motor. Tudo fica fora de controle. E eles não têm gasolina lá, como é que eles poderiam se virar? Então, um desses homens morre com as ondas. Ele fica ali, e aí o outro que sobra fica ali 6 meses, sem comida, sem nada. 6 dias. Em 6 dias de chuva. Ele está tentando jogar água fora. Uma luta. Então, um dos 2 morre. E fica só um ali desamparado. Por 14 meses ele fica preso no oceano, sem água. Ele pegava a tartaruga e bebia o sangue da tartaruga para poder sobreviver sem água. Então, depois de 14 meses, ele viu um coco. Ele recebeu uma pista e pensou: ah, talvez tenha alguma terra aqui perto. Finalmente, ele alcançou. Mas ele não podia arriscar, porque o barco podia ir para outro lado. Então ele conseguiu ver aquela ilha e nadou na direção da ilha. Mas ele não sabia onde ele estava, em que país ele estava, em que lugar ele estava. Muitas vezes eu disse para vocês, vocês têm que descobrir onde vocês estão. Onde vocês estão do ponto de vista da consciência. Pense nas coisas dolorosas que você viveu no passado. Aí você vai conseguir enxergar a sua posição. Bhaktivinoda Thakur escreveu: eu gostaria de esquecer todo o meu passado, porque agora eu recebi o desfrute de servir do Aprakrita Seva, do Seva transcendental. Eu gostaria de esquecer meu passado. Então, dessa maneira, nós não conseguimos entender onde nós estamos. É por isso que você não entende de que lado você teria que ir, à direita, à esquerda, para frente ou para trás, para cima. Você não sabe. E esse é o problema principal de todas as divas, de todas as almas. Mesmo aqueles que entram dentro do bhajana externamente, todos têm o mesmo problema. Alguns vão receber ofertas lucrativas, uma filosofia muito atraente, e ele, seguindo isso, pula dentro do fogo. As pessoas não conseguem obedecer para o Prabhupada Bhaktisiddhanta. E ele vai pular dentro do fogo. Ah, isso aqui é muito doce, eu vou seguir, esse é bom. Dessa maneira, Prabhupada Bhaktisiddhanta diz essas frases de arrependimento, de tristeza. Mayadevi não nos permite nos tornarmos livres de trapaça. E como nós podemos começar a vida espiritual Haribhajana dessa maneira, se nós não entendemos onde nós estamos, qual é o nosso nível de consciência? Nós damos muita importância para aquilo que a gente gosta e para aquilo que a gente não gosta. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Quem liga para o que você gosta e o que você não gosta? O seu gostar ou o seu não gostar na vida espiritual não é importante. A sua submissão é 100% importante.
É uma questão básica. É uma questão básica que ninguém quer entender. Gostar e não gostar, quem liga para isso, homem? O que eu posso fazer com estes sentimentos? Então, isso é muito perigoso. Nós pensamos, aquele é um inimigo, aquele não gosta de mim, eu não gosto de ver aquele ali, eu gosto de ver aqueles outros. Você tem que se reconciliar com aquilo que o Guru e o Vaishnava gostam. Eu já disse isso várias vezes. O que você gosta ou desgosta mantém você condicionado, amarrado por tempo indeterminado. Porque você não mostra submissão. No Srimad Bhagavatam existe este verso. Está escrito: Anantadeva Balarama Nityananda nunca pode ser destruído. Nityananda, a felicidade eterna, nunca pode acabar. Se você encostar, se você alcançar essa Nityananda, você também vai receber esta felicidade eterna. Se você não souber, por exemplo, uma criança tocar um fio de 40 watts de potência, de 400 watts de potência, com as mãos, ela vai receber essa corrente elétrica, sim ou não? 440. Uma criança põe a mão no fio descoberto, ela vai receber um choque? Esse é um exemplo material, para vocês entenderem. Se eu toco Nityananda Prabhu, que problema pode me alcançar? Se eu estou sempre tocando a misericórdia de Nityananda Balarama, que problema pode me alcançar? Porque eu estou em contato com Nityananda Balarama, eu estou sempre em contato com Nityananda Balarama. Então não pode ocorrer nenhuma insatisfação, nenhuma emoção incompleta, nenhum desejo pode me colocar em problema. Porque eu estou saturado, eu estou pleno. Porque a plenitude eterna de Nityananda eu estou alcançando. Então nada pode me tocar se alguém me insulta, se alguém me dá honras. No Bhagavatam, no 11º canto, está escrito que específicos oceanos, você quer, por exemplo, para colocar, imagine que você seja tolo, você quer colocar um copo de água no oceano. Você pode imaginar que aquele oceano vai aumentar de nível? Mesmo o semideus da lua, 5 luas poderiam cair dentro do oceano. Ele é um lugar tão imenso, tudo cabe nele. Então, o Oceano Pacífico é gigantesco. Cabem 5 luas dentro do seu espaço. Então, entenda isso. Mesmo que você seja um tolo e você achar que você vai colocar um copo de água no Oceano Pacífico, você vai imaginar que o seu nível vai aumentar? Que pergunta tola. Se você tirar um copo de água dali, o que vai acontecer? Vai diminuir ou vai aumentar? Nada vai mudar. Da mesma maneira, se você insulta o Guru, os Vaishnavas o deixa e vai embora. Muitas pessoas vêm e dão honras. Ele está equilibrado, tudo para ele é igual. Ok. Nós temos que desenvolver esta condição na nossa vida. Fazer o verdadeiro Haribhajana. Você tem que desenvolver esse tipo de humor, esse tipo de emoção. Nós temos que estender o nosso coração. Nosso coração é muito pequenininho. Nós temos que estender o nosso coração na direção do infinito. Nós não temos que pensar, ele é inimigo, aquele outro também é inimigo. Mas não se confunda.
Você tem que dar uma resposta certa para os antagonistas. Aqueles que desnecessariamente vão insultar a Gaudiya Mata, ou os devotos da Gaudiya ou Prabhupada. Eu me pergunto como é possível que eles queiram fazer isso. Noite e dia eu oro para Parampajapada Shri Keshava Goswami Maharaj, por favor, volte aqui. Tente resolver esses problemas por nós. Onde está Keshava Goswami Maharaj? Onde está Shrida Goswami Maharaj? Shanta Goswami Maharaj? Bhakti Hridoyabhana Goswami Maharaj? Agora ninguém quer dar respostas. Ele pediu para que eu tocasse esse ponto alguns dias atrás. Na época de Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, era muito difícil para todos aqueles devotos seguir um processo Sahajiya ou fazer uma conciliação com esta filosofia Sahajiya. Ele não permitia que acontecesse nenhuma concessão nem para o seu antigo irmão. A relação de irmãos, depois que uma pessoa toma sannyasi, não vale mais, mas esse outro sannyasi era seu irmão biológico. E ele não se reconciliou com ele, porque ele ficou contra Bhaktisiddhanta. Então, proteger tudo isso, proteger a Sampradaya, a filosofia, você não é um sadhu se você não protege. Mesmo que o mundo inteiro suporte você, aplauda você, mesmo assim você não é um sábio. Mesmo que todos eles façam um grupo. A Ex-Mission, aquela mata, aquele outro tempo, todos eles vão fazer um grupo e eu estou do outro lado. E agora querem provar que o Baba não é devoto. Talvez eles estejam certos, eu não sou um devoto, mas você não pode provar que eu não tenho amor por Prabhupada Bhaktisiddhanta. Agora todos eles juntos, todas essas sociedades aqui em volta, todos estão se unindo. Eles estão abrindo o pano, a roupa, e estão dançando nus. O que eu quero dizer com isso? Que eles estão... essa roupa significa o prestígio deles. Eles estão fazendo a orquestra tocar, estão fazendo um festival em nome de Prabhupada, mas na verdade eles estão querendo matar Prabhupada. Eles já mataram, já quiseram matar Prabhupada. Agora mais, todos eles juntos. Ninguém quer obedecer. Todo o Siddhanta Vichar, toda a etiqueta, tudo se foi para dentro da água. Tudo virou um nível achatado. Tudo foi achatado como arroz, como flocos de arroz. Tudo é a mesma coisa, eles estão dizendo. É por isso que eu escrevi esse artigo, vocês se lembram? Mesmo que eu não possa fazer nenhum bem para ninguém, mesmo que eu faça só coisas negativas, tudo que eu vou fazer é ruim. Eu não posso fazer nada de bom. Agora me diga que apresentação você daria a essa pessoa que diz isso. Tudo eu destruo, eu não construo nada. Então, o que essa pessoa merece se uma pessoa agir dessa maneira? Prabhupada costumava dizer, nesse artigo eu citei este verso, eles não podem escrever nada, porque eles já têm uma fita preta, eles já têm uma mordaça na boca. Mas mesmo assim, quem vai freá-los para ficar contra Prabhupada Bhaktisiddhanta? Prabhupada se foi, Bhaktivinoda Thakur se for, quem vai controlá-los? Ninguém. Eles são como cachorros loucos, correndo de um lado para o outro. O que quer que eles gostem de fazer, eles fazem. E qualquer coisa que passa na cabeça deles, eles dizem que é Bhakti. E o que eu estou dizendo em nome de Prabhupada Bhaktisiddhanta, na opinião deles, não seria Bhakti. E eles querem pôr as coisas desse jeito. Quanto problema? Quantos documentos? Prabhupada muitas vezes disse,
A verdade absoluta não é algo barato, que você pode frear ou suprimir através da agitação do povo, do público, ou estrangulando a garganta dessa verdade absoluta. Nunca ela será freada. Mesmo que o mundo inteiro fique contra a verdade absoluta e digam juntos, esta é a verdade absoluta. Não importa, o que eles dizem pode ser falso. A verdade absoluta é outra coisa. Ela nunca vai procurar a maioria, a opinião da maioria. Ela não precisa de dinheiro, de poder, de força física, de formação acadêmica, nada disso. Ela não depende de nada disso. Então, Nityananda, se Nityananda Prabhu me abençoar, me der misericórdia, ter de derramar misericórdia sobre mim, e se eu for, por acaso, ou se, claro, eu for, se eu não for trapaceiro, se for incapaz de fazer trapaças, se eu servir com todo o coração, se você quiser procurar dentro do seu coração, você guarda alguma privacidade para você? Você tem falso ego lá? Procure a noite e dia. Você teria que fazer uma operação pente fino no seu coração. Você quer desfrutar de coisas separadas de Krishna e dos Vaishnavas? Caso contrário, o seu bhajana, se você não passar esse pente fino, o seu bhajana solitário pode lhe matar. Existe um germe no seu coração? Algum germe dessa dualidade, desse desejo de desfrutar separado? Com todo o coração, se você abrir todo o coração e dizer, eu não tenho ajuda de ninguém, eu não quero me controlar mais, eu não posso me controlar, porque eu não posso me salvar. Você pode se salvar simplesmente porque você tem dinheiro no banco? Você não pode se salvar. Dessa maneira, Srimad Bhagavatam diz, Nirvalikam, com todo o coração, nós devemos estar submetidos, sem trapaça, com o coração aberto. E aí você pode desfrutar toda a misericórdia de Nityananda Balarama. Somente então, lembre-se, somente ele ou ela que se comportam assim podem atravessar o oceano da matéria de Maya. Se você não se render plenamente, você não vai conseguir atravessar. Então, enquanto você presta atenção no corpo material, na mente material, então, até então não existe possibilidade. Quando você começa a detestar seu corpo físico, eu detesto estar preso neste corpo material, que corpo inútil. 20 minutos passam para eu comer 2 pedaços de pão. O médico me diz que eu preciso beber água forçosamente e depois eu tenho que ir ao banheiro. Então, quando você percebe que tudo isso atrapalha a sua vida espiritual, você detesta tudo isso. Eu detesto esse corpo. Esse corpo é inútil. Meu corpo é um inimigo. Ele não permite que eu faça Hari Bhajana de maneira apropriada. Ele me perturba o tempo todo. Então, você está se movendo na direção certa. E aí você recebe um sinal verde. Quando você ignora o corpo material e pensa somente em Deus. Seva de todos os lados, Ananda. Se o Seva é um peso na sua vida, então você não pode fazer bhajana. Hoje ou amanhã você vai sair. Muitos devotos passam por isso. Centenas de devotos vieram e se foram, vieram e se foram. Eu não ligo. Eu sou o mesmo Shambhava,
aquele que estava lá mendigando em Vrindavan e aquele que está aqui. Não há mudança. O mesmo sentimento. Então, dessa maneira, você tem que desenvolver esse tipo de sentimento. E somente assim você pode receber toda a misericórdia de Nityananda para atravessar o oceano das ilusões materiais e entrar no Bhagavat Seva. Nityananda Prabhu está somente esperando. Prabhupada diz, Nityananda Balarama está somente esperando. Nityananda Balarama está esperando, observando o nosso humor. Nityananda está lá observando você. O que ele está fazendo? Bhagavan está por trás, você não pode vê-lo. Nosso Sadananda Swami, nós vamos falar sobre ele depois de amanhã. Muitas vezes ele dizia, não dê tanta importância em como você vai ver Krishna, quando você vai ver Krishna. Dê importância ao seu humor de serviço, ao seu seva. Porque o darshan é automático depois do seva. Você não põe a pressão em Krishna. Se Krishna não quer se mostrar para mim, então o que eu posso fazer? Ele é meu inimigo? Por acaso, eu posso dar o caso de Jayadeva e Padavati. Citar este caso. Citar este exemplo. Jayadeva, que escreveu o Gita Govinda. O Senhor veio e deu darshana para a esposa Padavati, recebeu o seva dela e não recebeu o seva direto de Jayadeva. Não recebeu o seva dele diretamente. Ele recebeu o seva, mas não diretamente. O Gita Govinda foi escrito. Muitas coisas Jayadeva escreveu. Então todas essas coisas ele escreveu, todos esses versos. Eles cantam esse verso no templo de Jagannatha. Então, Krishna veio e deu darshana para a esposa. Krishna se manifesta e escreve, corrige o texto do texto de Jayadeva. E ela vê uma energia acontecendo quando ela vê o marido voltando, mas ela massageia a perna dele e sente uma energia, tem um brilho vindo do corpo dele. O que será que está acontecendo? Ela pensa, ela não consegue realizar que é o próprio Krishna. Enquanto ele está no rio, Jayadeva não fica insatisfeito, ele não fala, eu fiz tanto seva e você não deu darshana para mim? E você deu darshana e tomou seva dela, então chega. Ele nunca vai dizer isso. Nunca ele falou dessa maneira. Muito pelo contrário. Quando ele realiza, quando ele pode realizar, quando o Padavati diz para ele, eu vi você entrando aqui, e você me disse que você não ia tomar banho no rio, que você tomou prachada. Ele fala, você está louca? Eu fui até o rio. Não, eu não estou mentindo. E você foi repousar e eu massageei sua perna. Ele falou, o quê? E você corrigiu um pedaço do livro que você está escrevendo. Eu fiz uma correção? Ele sai correndo. Abre o livro. Ele falou, tem uma correção aqui. Eu estava com medo de escrever este verso. Quando o Govinda diz, Radharani, você coloque o seu pé sobre a minha cabeça, eu fiquei com medo de escrever isso por conta das pessoas. E o próprio Govinda veio na forma de Jayadeva e escreveu o verso que ele não quis escrever. E daí Jayadeva disse, meu Deus, Krishna veio aqui. Krishna veio pessoalmente, Govinda veio aqui. E ele corre até a esposa, em vez de ficar bravo com inveja, ele corre e toca os pés dela. Ela falou, o que você está fazendo tocando meus pés? Ela já tinha tomado prachada, porque ela achou que aquele era o marido dela que tinha comido. Mas Jayadeva Goswami não estava ali, ele estava no rio. E ele pega os restos do prato dela e coloca na cabeça, no rosto, no corpo. E corre pela vila. Esse é o humor de um devoto, esse é o comportamento de um devoto.
Jayadeva Goswami nunca vai pressionar Krishna. Ah, você tem que dar darshan para mim, você deu darshan para minha esposa, você tem que dar darshan para mim. Como você deseja, Krishna? Você me dá seva, para mim já está bom. Então o nosso Sadananda Swami costumava dizer, é mais importante receber seva ananda, felicidade através do seva. Você não pode dar pressão para o Senhor, você tem que se mostrar, você tem que se mostrar. Ele se mostra se ele quer. Se você pressioná-lo, isso não é bom. Isso não é bhakti. Quando você pode alcançar o nível de Sriman Mahaprabhu, Mahaprabhu fazia seva noite e dia como um devoto. Ele é o Senhor Supremo, mas Ele nos mostra como servir. Cantando os santos nomes, cantando Nama e o Kirtana o tempo todo. Isso é Seva Ananda. Através da Ananda, da felicidade que o Seva traz, você pode enxergar Deus. Então, quando você puder desenvolver esse nível de consciência, como os Vrajavasis, você vai sentir Vipralamba também, mas isso é separado. Se você chegar no nível dos Vrajavasis, eles não podem viver sem ver Krishna. Isso é outra coisa, é mais elevado ainda. É separado. Então, muito bem, Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, nós temos que tentar entender esse ponto. Nós não devemos pressionar o Senhor Supremo. Então, Shri Chaitanya Bhagavata, a última vez, 2 meses atrás, eu não me lembro, talvez 2 meses atrás, no mínimo, nós discutimos a última aula. Fizemos uma ótima análise, uma boa análise. Mas eu quero lembrar vocês de onde nós paramos. Eu gostaria de voltar um pouquinho no texto. Então aqui, Vrindavan Das Thakur Mahashaya, ele escreve as glórias de Bhagavan de Nityananda. E ao escrever, ele chega nesse ponto, ele diz, Naradaji Maharaj está honrado por todos, mesmo na Assembleia do Brahma. Porque é o dever de Naradaji Maharaj tocar a Vina e ir de um lado para o outro cantando as glórias do Senhor Supremo. As glórias do Senhor. Até em Brahmaloka ele vai cantar as glórias de Krishna. Na Assembleia do Brahma, com Brahma sentado e vários grandes sábios semideuses. E lá ele leva a Vina e toca Naradaji. Dessa maneira, com a ajuda da Vina, ele glorifica Nityananda Prabhu Balarama. Na Assembleia do Senhor Brahma. E depois de ouvir, depois que o Brahma ouve o Brahma e todas essas personalidades que estão em Brahmaloka, ele se enlouquece em êxtase. Depois de ouvir as glórias de Nityananda Balarama. Vrindavan Das Thakur Mahasaya afirma, é por isso que Naradaji Maharaj é honrado em todos os lugares. É por isso que Narada é honrado em todos os lugares, porque ele glorifica as glórias do Senhor Supremo. Ele canta as glórias do Senhor Supremo. Vrindavan Das Thakur Mahasaya diz, eu vou tocar o oceano das glórias de Nityananda. Somente tocar. Tentem desenvolver amor e afeto com intensidade, a intensidade do amor aos Prajulotes de Nityananda. Essa é o melhor caminho para alcançar o mundo eterno, diz Vrindavan Das Thakur.
Você tente desenvolver seu amor e seu apego aos pés de lótus de Nityananda, porque esse é o sintoma do sucesso espiritual. Que o seu carro está indo, o carro do seu bhajana está indo na direção certa. E agora, no momento presente, nós estamos confusos. Nós estamos confusos agora, diante de um caso crítico de queda. Não tem um sábio no mundo inteiro que possa provar que não é um caso de queda. Todo mundo sabe, mas eles querem cobrir isso. Eles querem cobrir, pôr roupas por cima, querem vestir a ferida. Eles não querem ver a doença cancerígena se desenvolvendo no caminho do bhajana, assim chamado. Todos estão doentes com esse câncer incurável. É incrível. A gente não consegue nem acreditar. Mas mesmo assim, eles têm dinheiro e poder. Todos eles estão se juntando agora. E o que você vai fazer? Eles deixaram Prabhupada Bhaktisiddhanta. Deixaram Prabhupada, eu estou repetindo isso sentado no Vyasasana. Eles deixaram Prabhupada como se fosse um excremento. E mesmo depois disso, eles querem provar que eles são discípulos queridos de Prabhupada. Que aqueles que deixaram Prabhupada e que criticaram Prabhupada por escrito em vários livros sejam grandes discípulos. Não tem um acharya agora no mundo inteiro que diga a verdade. Eles querem provar que são grandes acharyas e pregadores. Eles são pregadores ou trapaceiros? Eles não querem dizer a verdade sobre esse personagem. Eles querem se juntar com esses que criticaram Prabhupada para poder encobrir as próprias fraquezas. Depois de deixar o Guru, como se o Guru fosse uma pilha de excrementos fazendo tantas ofensas, nós temos tantos documentos do que ele escreveu. Como vocês querem bonificar essa personalidade? Eu poderia produzir infinitas provas de que ele acusou Prabhupada. E agora todos eles estão juntos e estão dizendo: eles teve um passatempo de leve desilusão com Prabhupada. Você pode explicar o que você chama de passatempo de desilusão em algum shastra que tenha sido como esse, no qual o discípulo tenha composto vários livros contra o Guru? De todos os shastras, quando o discípulo tem um passatempo de desilusão com o Guru, é uma coisa rápida, não é assim uma vida escrevendo contra o santo. Você quer comparar o caso de Bilvamanda Thakur? Eu posso cortar essa possibilidade imediatamente. Nós já discutimos isso durante o coronavírus. O caso de Bilvamanga Thakur é totalmente separado, não pode ser comparado com este. Eles querem dizer que isso é um passatempo de desilusão. Eles querem provar isso, mas é impossível. Eu tenho infinitos documentos de que esses discípulos que eles estão querendo rebonificar agora falaram contra o Siddhanta de Prabhupada, escreveram livros contra isso, contra ele. Isso está documentado. Você não pode bonificá-los. Quando você se desvia do caminho de Nityananda, Balarama e Gurudeva, você se perde. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur disse a mesma coisa. A mesma coisa ele diz nesse Kirtan. Eles foram contra o Srimad Bhagavatam, contra o Bhagavad Siddhanta. Em outro grupo, por exemplo, os Gauranagaris, eles cometeram ofensas contra os pés de lótus de Vrindavan Das Thakur Mahasaya, de Krishna Das Kaviraj, de todo o nosso Guru Varga, de Gauranga Mahaprabhu, de Vishnu Priya, de todos. Todos. Porque Vrindavan Das Thakur abertamente declarou, que em toda Gaura Lila,
Você não pode apontar um único instante quando Gauranga Mahaprabhu esteve favorável a esse tipo de filosofia dos Gauranagas, que Mahaprabhu se projetasse como um herói. Não existe um passatempo, não existe nada que provasse que tenha provado isso. Os Gauranagas dizem que Mahaprabhu agia como Krishna, que ele dançava com todos, como se ele fosse Krishna com as gopis. Nunca Mahaprabhu fez isso. Mahaprabhu é Vipralambha Vigraha, ele é a personificação da separação. Vishnupriya Devi, ela vai dar um nutrimento dessa separação, dessa lila de separação. Ela vai aumentar esse sentimento de separação e a glória do Gaura Lila Vipralambha. Então ela vai mostrar Vipralambha e ele também mostra Vipralambha. Não existe Mahaprabhu dançando com gopis, isso é da cabeça desses Gauranagaris. Ela dá peso para isso porque eles tinham uma relação totalmente casta e depois ela ainda sofre o resto da vida inteira longe dele. Ela não era como uma mulher comum. Nós não poderíamos dizer que ela fosse nem como Rukmini ou Satyabhama. Não. Vishnupriya Devi também é Vipralambha Vigraha, ou seja, ela é personificação da separação. Os dois são. Gauranga e Vishnupriya, eles são personificação de separação. Esses Gauranagaris querem dizer que Mahaprabhu se transformava em Krishna e dançava com as gopis nesse passatempo. Isso não existe nesse passatempo. Eles estão fazendo ofensas contra o Radha Govinda Lila, onde Krishna faz isso, e agora contra o Gaura Lila, onde Gauranga não faz isso. Isso é uma ofensa dupla. Eles estão expressando uma audácia absurda. Eles estão dizendo que Prabhupada não está recebendo toda a misericórdia de Bhaktivinoda Thakur. Vocês podem imaginar uma coisa dessa, um absurdo desse? Então, nós temos que dizer que então no mundo inteiro não tem ninguém que saiba, que não tem um homem vivo que seria qualificado para dar uma resposta para esses tolos. Por que então ninguém está dando resposta? Ninguém está respondendo a esses tolos. Por que ninguém fala nada? Porque se eles dessem uma resposta, esses grupos vão ficar contra eles, né? Contra esses falsos acharyas de hoje. Então eles não seriam mais tão populares, né? Eles não iam poder coletar tanto dinheiro. Então deixa que eles falem o que eles quiserem, que a gente não liga. Nós somos Vaishnavas, nós temos que ficar quietos. É isso que eles estão, é assim que eles querem se comportar. Nenhum dos acharyas de hoje abriu a boca contra esses Gauranagaris que estão levantando essas hipóteses absurdas contra Chaitanya Mahaprabhu. Então, se depois disso, se alguma crítica vier, você então faz o seguinte, manda essas críticas desses Gauranagaris para os acharyas de hoje. Eles não são os acharyas? Deixem que eles respondam. A gente tem muito seva para fazer. Repetidamente. Eu tenho que escrever sempre a mesma coisa, porque sempre chegam perguntas e questionamentos e acusações absurdas. E eles querem provar que estão seguindo Prabhupada Bhaktisiddhanta, mas eu, tocando Chaitanya Bhagavata, posso dizer, eles não estão seguindo Prabhupada. Porque eu tenho documentos, por isso que eu falo. Eu posso mostrar. Se eles fizerem uma assembleia, eu vou lá e mostro. Por que você declarou isso aqui? Você está seguindo Prabhupada e declarando o contrário? Mas eles querem dizer que estão seguindo Prabhupada. Então, Maharaj está falando de dois grupos. Os falsos acharyas de hoje que fazem o contrário do que Prabhupada instruiu, e os Gauranagaris que acusam Prabhupada Bhaktisiddhanta. E acusam Mahaprabhu de agir como Krishna. Então, uma vez um acharya recebeu veneno nesse grupo. Eu sei toda a história interna. Por que deram veneno para ele, você sabe? Você não sabe por quê? Porque ele queria trazer de volta todo o acharan de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Esse foi o erro dele. Você quer documentos? Eu posso chamar. Existem devotos que ainda estão vivos, estavam lá. Eu posso chamá-los e gravá-los. A gente gravou uma vez. Você tem que pegar essa gravação e colocar um nome especial para que ninguém perca. Você gravou isso, né? No tempo certo nós vamos publicar isso. Você tem que dar por um nome especial no computador para gravar essa gravação.
deram um veneno para esse grupo, para esse acharya, que queria trazer de volta o acharya de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Acho que Maharaj agora está falando do grupo dos Goranagaris. Ele foi levado ao hospital e conseguiu se salvar. Eles não conseguiram esconder isso. Então, de qualquer maneira, um devoto uma vez escreveu uma coisa. Ele vai escrever um livro, um e-book, em Bengali. Eu vou ajudá-lo. Ele escreveu um prefácio e queria que eu corrigisse. Eu li e falei, isso aqui está muito bom, ele recebeu muita misericórdia, como é possível? É um rapazinho escrevendo tão bem. Sem misericórdia ninguém pode escrever assim. Existe algum erro ou outro, mas eu retifiquei. Ele escreveu: o cachorro, Kali. Tem um kirtana de Bhaktivinoda Thakur no qual ele compara Kali Maharaj com o cachorro. Neste kirtana, Shri Sachinandana Gaurahe. Neste kirtana. Então, sobre este kirtana ele diz Kali, o cachorro número 1, poderosíssimo cão. Ele não consegue achar um lugar no nosso âmbito devocional. Então ele decidiu entrar no grupo de devotos, no grupo dos devotos, passar tilaka mala como um devoto, e faz problemas dentro da vida devocional e começa a brigar. Caso contrário, por quê? Por que os devotos podem brigar por dinheiro, por posição? Por que eles deveriam brigar por isso, se não fosse pela influência de Kali Maharaj? Agora os devotos brigam por dinheiro e posição. Por quê? Porque Kali Maharaj entrou. Isso é um ótimo siddhanta. Kali Maharaj entrou no campo devocional disfarçado de devoto. Kali Kukur. O cão. Então ele faz agora essa política de briga de dinheiro, posição, mulheres entre os devotos. Eles não têm mais nenhum mínimo caráter ético, influenciados por Kali Maharaj. E as pessoas de fora ainda têm uma certa ética, mas esses falsos acharyas perderam até o caráter materialista, a ética material. Por exemplo, eu vou manter uma coisa com você. Se eu der uma coisa para você, você não pode vender, pode? Se eu deixar uma coisa minha com você, eu acredito em você, eu deixo uma coisa com você para você me devolver quando for necessário. Mahaprabhu disse isso para Haridas Thakur. Haridas, ele disse, Mahaprabhu, veja, Sanatana, o corpo dele, ele me deu. Agora o corpo dele é minha propriedade. Como é que ele vai decidir dar o corpo sobre a roda de Jagannatha, sob a roda da carruagem de Jagannatha? Quem é ele para decidir isso? Você já deu seu corpo para mim? Ele disse para Sanatana. Ele disse, você me deu toda a sua submissão? Você deu seu corpo para mim e agora você vai decidir jogar seu corpo embaixo da roda de Jagannatha? Veja, Haridas. Isso não se faz. Então, nem a etiqueta básica eles têm. Eles só pensam em dinheiro. Até Ravana seria derrotado por esses falsos Vaishnavas. Então, uma situação tão poderosa, tão dolorosa. Muito bem. Então, é o pedido de Vrindavan Das Thakur a nós todos. Vrindavan Das Thakur Mahashai, ora, aqueles que estão interessados em atravessar o oceano das ilusões materiais e vão pular no oceano de Prema,
Deixe que eles adorem os pés de lótus de Nityananda. Entende? Aqueles que querem pular no oceano de prema, depois de atravessar o oceano material, deixe que eles adorem os pés de lótus de Nityananda se eles estão interessados, na verdade. Mas se eles estiverem interessados em nadar no oceano da ilusão, deixe que eles fiquem. Mas eles não devem ser considerados inimigos. Eu solenemente digo, eu não sou inimigo de ninguém. Solenemente eu digo, eu não sou seu inimigo. Solenemente eu digo, eu não sou inimigo de ninguém. Mas mesmo assim é meu dever dar respostas claras e corrigir tudo isso. Então, com certeza o Senhor vai me proteger. Vrindavan Das Thakur Mahashai, agora eu vou orar. Ele vai orar aos pés de lótus de todos os Vaishnavas. Você se lembra da oração de Bhaktivinoda Thakur aos pés de lótus de todos os Vaishnavas? Você se esqueceu? Então, por que você não canta Kirtana? Por que você não canta Kirtanas todo dia? Façam. Vocês têm que cantar Kirtana. Dá muito desfruto espiritual isso. Diante das fotos de Nityananda. Ei, vocês têm que fazer Kirtana todos os dias. Todos os dias. Sem Kirtana, você não pode avançar. Você não pode dar 20 minutos de tempo? 20 minutos. Você recebe um resultado enorme, mas nem isso você dá. Bhaktivinoda Thakur ora aos pés de lótus dos Vaishnavas. Bhaktivinoda Thakur ora aos pés de lótus de Bhagavan, Nityananda, para que ele possa aumentar a sua fé nos pés de lótus do Guru dos Vaishnavas a cada fração de segundo. Que essa fé aumente a cada fração de segundo. Isso é o que está escrito nesse bhajana. Então o Senhor Supremo diz que a cada fração de segundo você faça, por favor, que minha fé aumente, que meu amor, minha atração aos pés de lótus Vaishnavas aumentem segundo após segundo, porque os Vaishnavas são tudo. Os Vaishnavas são tudo, eles têm tudo incompleto. Então, Vrindavan Das Thakur Mahashai também ora. Então, os pés de lótus dos Vaishnavas, eu oro a eles, a esses pés de lótus, para que eu possa receber proteção da minha Bhakti e avançar minha Bhakti aos pés de lótus de Balarama Nityananda. Nityananda Balarama, essa é a minha oração. Eu oro para os Vaishnavas. Então, como um Brahmana, nós podemos dizer Vipra ou Dvija para um Brahmana. São sinônimos. Dvija também significa Brahmana. Vipra também significa Brahmana. São sinônimos. Então, nós vamos utilizar esses três nomes. Como, por exemplo, Anantadeva, Balarama. Sempre a mesma expansão. Você usa diferentes nomes, mas todos são para indicar Balarama Nityananda. Da mesma maneira, Ananta, Nityananda, Ananta, Balarama são três nomes para o mesmo Baladeva. Mas são diferentes nomes. Anantadeva é sempre Balarama. São diferentes nomes para o mesmo Balarama. E isso também para os Brahmanas, Dvija, Vipra, Brahman. Então é isso que diz esse Kirtana. Assim como você tem sinônimos para Brahmana, você tem sinônimos para Balarama.
Vrindavan Das Thakur Mahasaya é o último servo de Nityananda. Então, o que quer dizer isso? Que esse verso prova que Nityananda e Balarama são a mesma personalidade. Então, Vrindavan Das Thakur é o último servo de Nityananda Balarama. Então, Antaryami, aquele que está sentado no coração de todos, é Nityananda Balarama, o Paramatma. Ele me deu uma ordem. De uma maneira muito jocosa. Ele diz, você pode escrever algo sobre no seu livro. Vrindavan Das Thakur recebeu essa ordem de Nityananda e escreveu este livro, Chaitanya Bhagavata, sobre Chaitanya Mahaprabhu. Se alguém quiser falar ou escrever algo sobre Gauranga Mahaprabhu, qualquer pessoa, somente pela misericórdia de Nityananda, tal pessoa pode alcançar sucesso nessa tarefa. Pela misericórdia de Nityananda Balarama. Somente através da misericórdia de Nityananda Balarama para glorificar Gauranga Deva. Então, a Sheshanaga, nós já discutimos isso nos versos precedentes. Nityananda Balarama Anantadeva também é a Sheshanaga. E assim ele sempre pronuncia as glórias de Gauranga. Pela misericórdia desse Nityananda Balarama, eu posso glorificar Gauranga. Então existe essa grande glorificação. Com infinitas bocas, Anantadeva glorifica Chaitanya Mahaprabhu. Sheshanaga, que segura o nosso mundo sobre a sua cabeça, a nossa Prithvi Devi. O que é isso que está sobre a minha cabeça? O universo inteiro é como do tamanho de uma semente de mostarda sobre a cabeça de Sheshanaga. Então, Nityananda significa ele é a Vigraha, a personificação da glorificação de Gauranga. A glorificação de Gauranga, Vani Vaibhav, tome a forma de Nityananda. Está escrito aqui. Ananta Vigraha é a personificação desta glorificação de Gauranga. Então, de alguma maneira, Vrindavan Das Thakur diz: eu vou glorificar Nityananda. Eu vou tentar, mas vou fazer somente um pouco. A minha glorificação não é nada, diz Vrindavan Das Thakur. Eu estou cantando as glórias dos seus pés de lótus. Toda a excelente, todo o Mangalam. Depois de ouvir essa glorificação, a bênção absoluta se manifesta. Chaitanya Chander Punno Savan Charit. Savana Kirtanam, Savana Charit. Savan Punno Savana.
Nosso Vana Goswami Maharaj já disse, está fazendo uma pesquisa sobre Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj. E ele disse, alguém pode glorificar um Vaishnava. Só pode glorificar um Vaishnava aquele que é um Vaishnava e que ame o Vaishnava com todo o seu amor. Caso contrário, um demônio numa assembleia que tenta glorificar, ele memoriza durante 10 minutos, 5 minutos, alguma coisa para dizer. Bhaktivedanta Maharaj diz, os demônios tentam falar e a voz dele quebra aqui. Ele não consegue cantar as glórias dos Vaishnavas. Aqueles que não são Vaishnavas não podem glorificar os Vaishnavas. Saiba, se ele está glorificando, ele teria memorizado. Ele memorizou alguma coisa para falar na assembleia por 10, 15 minutos. Mas a glorificação automática vem da boca de lovas do Vaishnava puro, diz Vaishnava. Diz Bhaktivedanta Maharaj, um não Vaishnava nunca pode glorificar um Vaishnava. Saiba com certeza que pela misericórdia dos devotos puros, uma pessoa pode desenvolver o poder de cantar as glórias de Gauranga Mahaprabhu. Mesmo nos Vedas está escrito de maneira secreta, como no Srimad Bhagavatam, que o nome de Srimati Radharani está lá de maneira secreta. No Srimad Bhagavatam, o Bhagavatam inteiro, na verdade está apontando para os pés de lótus de Radharani, e você vai dizer que você nunca viu o nome dela escrito lá. O Bhagavatam inteiro, desde o primeiro verso até Nama Sankirtana Jaso, até o último verso, o Bhagavatam inteiro está apontando os pés de lótus de Srimati Radharani. Mas você diz o nome dela não está lá? Ah, sim? Este verso está lá, indireto. Indireto esse verso fala dela. Então o nome de Srimati Radharani está lá no Bhagavatam. O que dizer do nome dela? O Bhagavatam inteiro é pronunciado para mostrar os pés de lótus de Srimati Radharani. Mas ninguém entende. Todo o 10º canto, o 11º, o 12º, o Bhagavatam inteiro é como uma introdução para mostrar os pés de lótus de Srimati Radharani. Mas os Sahajis não entendem. Os Goranagaris, o grupo dos Goranagaris, eles vão reivindicar que Bhaktivinoda Thakur não deu misericórdia para Prabhupada Bhaktisiddhanta, que ele recebeu um seva externo. Ele recebeu a propriedade paterna, mas ele abençoou um outro filho. Eles dizem isso. Prabhupada Bhaktisiddhanta odiava a relação pai e filho. Na vida inteira ele não disse Bhaktivinoda Thakur é meu filho. O segundo grupo diz ele é pai, ele é pai, ele é pai. Então há esses Goranagaras dizem que o outro irmão, um outro filho de Bhaktivinoda Thakur é quem herdou as bênçãos. E Maharaj está dizendo que Bhaktisiddhanta nunca disse que Bhaktivinoda era pai dele, enquanto essa linha que apoia esse outro irmão fala o tempo todo, mas ele é filho de Bhaktivinoda, ele é filho de Bhaktivinoda. Prabhupada nunca disse, quando quer que eu olhe para os pés de lótus de... Quando quer que eu olhe para os pés de lótus de Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, eu posso ver a beleza dos pés de lótus do Srimati Radharani. A única beleza. E o outro filho, aquele X Prashada, ele também tem um nome que termina com Prashada. Ele sempre fala pai, pai, pai.
Mesmo uma criança na Gaudiya Mata poderia entender isso. Mas eles vão dizer, Prabhupada Bhaktisiddhanta não recebeu misericórdia. Ele foi trapaceado porque ele recebeu as propriedades paternas. Ele desperdiçou a vida cantando os santos nomes num lugar solitário. Enquanto Prabhupada difundiu esse conhecimento para o mundo inteiro, eles vão dizer que Prabhupada é exterior e que esse é interior. Porque Prabhupada recebeu tantas responsabilidades de liberar o mundo inteiro, ele teria recebido um seva exterior, um seva superficial, enquanto esse outro irmão não conseguiu liberar a si mesmo. Eles escrevem contra Prabhupada. Ele ficou cantando Hare Krishna sozinho. Não é a mesma coisa. Tolos. Alguns dias atrás, essa conclusão foi dita diante dessa luta. Por os últimos 20 anos, essa briga aconteceu. Então, esse livro escrito por Prabodhananda Sarasvati Pada, todos sabem que foi escrito por ele. Mas os pujaris de Radha Vallabha, esse grupo sempre diz que esse livro foi escrito pelo nosso Harivamsiji. Quando ele tinha 6 meses, quando o livro foi publicado, ele escreveu esse livro aos 6 meses, então. Eles levaram o caso ficou 20 anos numa luta. Finalmente, os devotos da Gaudiya fizeram uma grande assembleia, na qual eles mandaram centenas de documentos, que Prabodhananda Sarasvati é o escritor deste livro. E agora eles foram derrotados. Por 20 anos eles quiseram acusando. E poderia resolver o problema em 5 minutos. Você não entende como? Como eu poderia resolver? Com toda humildade. Por favor, então traga todos os escritos de Harivamsiji. Você diz que esse livro foi escrito por ele? Então traga todos os seus escritos e discursos, e todos os escritos e discursos de Prabodhananda Sarasvati. A gente põe um de um lado, outro do outro. Agora vamos chamar o linguista mais famoso, aquele que o governo aponte, aquele que analisa a linguagem, até como sentido comum. A sua maneira de escrever não é igual à minha. Ninguém escreve da mesma maneira. Você poderia escrever uma carta, a minha carta vai ser diferente da sua. A minha carta pode ter uma doçura aqui, uma coisa salgada ali, uma coisa amarga lá. Cada um tem um jeito de escrever. Se você mostrar para qualquer pessoa, até as sociedades internacionais, agora eles estão contra mim, mas eles, quando eu escrevi sobre isso, eles concordaram comigo. Agora eles estão querendo fazer política, mas eles já concordaram comigo. Eles me deram a ordem de escrever contra esse caso. E depois eles vieram, quem escreveu este livro? Qual é o problema? Que livro? Eles sabem. Deixa eu ver. Isso está resolvido. Então o título está tudo resolvido. Nenhuma inimizade, só soluções. O nome do livro já é a solução. Sem brigas, só soluções. E atrás eu escrevi, eu citei todas as coisas negativas que eles escreveram. Eu podia escrever mais e virar uma Mahabharata. Eu só escrevi uma coisa essencial. Eles vieram perguntar quem que escreveu esse livro, quem que vocês acham que escreveu? Shambhava, a gente acha que foi então? Ninguém falou. Quem escreveu esse livro? Então eles entenderam que fui eu, de Shambhava, imediatamente.
E agora eles continuam essa briga. Há 20 anos. Eu teria resolvido essa questão em 5 minutos. Eu poderia dizer, traga todos os escritos de um e do outro, a gente compara e pergunta para um linguista. Então tragam todos os escritos de L. Prachada aqui e traga todos os escritos de Prabhupada Bhaktisiddhanta, que vai parecer um Himalaia do lado dos livros desse outro irmão. Então traga qualquer pessoa neutra no mundo para observar o que Prabhupada escreveu e o que L. Prachada escreveu. Todo mundo ia concordar. Bhaktisiddhanta é um associado de Gauranga, senão ele não poderia escrever isso. Um escrito de Sadananda Swami poderia dizer, ele não é um homem ordinário. Imediatamente depois de uma única linha. Ele não é um homem ordinário. Ele é um associado de Gauranga. Alguém poderia dizer que ele é da Alemanha, que ele é disso, que ele é aquilo. Ele é um associado de Prabhupada. O standard dele é tão elevado que eu poderia comparar com o standard de Prabhupada. Eu não me sinto tímido ao dizer isso. O nível de escritura e Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, de todos os grandes Vaishnavas, está lá. Ele escreve como Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então nos convidamos, nós podemos aceitar. Nós vamos dar uma resposta só, depois nós vamos ficarmos em silêncio, porque não vou ficar gastando tempo com essa questão. Eu abertamente disse, se algum acharya quiser dar a resposta, eu não precisaria escrever. E eles falaram, você pode publicar. Eu teria ido falar, cantar santos nomes e dar Harikata, mas nenhum acharya respondeu. Se algum acharya tivesse falado, eu vou dar respostas para essa questão, eu não teria me envolvido nesse chamado. Mas ninguém respondeu. Então todas as glórias dos pés de lótus de Chaitanya Chandra, de Chaitanya Mahaprabhu, são possíveis pela misericórdia de Nityananda. Vrindavan Das Thakur Mahasaya escreveu. Então existe um segredo nos Vedas. Todos os Vedas, eles falam sobre o Senhor Supremo de maneira secreta. Quem pode realizar as glórias de Nityananda, as supremas glórias definitivas de Nityananda, Adi Ananta? O que eu escrevo é tudo pela misericórdia de Nityananda, o que eu ouvi, o que os devotos me disseram, Shrauta Panta, aquilo que os devotos escreveram. O que Vrindavan Das Thakur escreveu, Shrauta Panta, é conhecimento eterno, a linguagem eterna. Prabhupada poderia fazer mais e mais seva. Um dia de Prabhupada era igual um ano nosso, mas nem isso. Nem um ano. Que a gente pudesse fazer em um ano, Prabhupada fazia em um dia. Mas, infortunadamente, todo o tesouro foi jogado dentro do Ganges. Porque eu tive a associação de grandes devotos com 90 anos. Meu Guru Maharaj disse, eles pegaram todos os diários de Prabhupada e jogaram no Ganges. E agora eles querem dizer, você tem documentos? Os documentos foram cancelados. O documento é eu sentado no Vyasa Asana. O que eles me disseram, eu repito. Eu toco os pés de Nrsimhadeva e digo o que eles falaram. Eles pegaram os escritos de Prabhupada e jogaram no Ganges. Agora eles querem dizer que estão em linha com Prabhupada Bhaktisiddhanta? Nossa, como Maya é esperta. E todos os acharyas vão dizer para eles que eles têm razão agora? Que excelente. Fantástico.
Nada poderia ser mais extraordinário do que esse absurdo. E eu estou sozinho. Mas eu não estou só. Comigo todo o meu Guru Varga está sentado em Nityananda. Tudo eu ouvi pelo meu Guru Varga. Mas se o que eles falaram, vão me perguntar, você gravou? Eu não precisei que fosse necessário gravar. Naquela época não tinha muitos gravadores. Mas eu posso repetir. Então todos os segredos dos Vedas são chamados de Chaitanya Charitra. O que eu estou escrevendo, pela misericórdia de Nityananda, tudo aquilo que eu ouvi dos devotos. Eu não posso ver o início nem o fim. Qualquer poder que Nityananda me deu, e assim eu escrevo. Então eu tenho que parar aqui, porque eu vou ter que dar um segundo Harikatha mais adiante. Hoje. Te dustaram otitaranti cha deva mayam no mamahomiti dhi sasigala bhakshe vancha kalpatarosya kripa sindhu bhavi atitanang pavanebhyo vaishnavyo namo.